Março de 2019. Laboratório de Huberman, em Stanford. Andrew. O próprio está mergulhado em um estudo sobre o que ele chama de comportamento autodestrutivo na alta performance. 47 indivíduos otimizados, rotinas impecáveis, protocolos de sono, banho de sol, exercício, dopamina, tudo meticulosamente calibrado. E mesmo assim, entre o 28º e o 35º dia desse protocolo rigoroso, todos, repito, todos, começavam a se sabotar. Não era consciente, não era intencional, era automático, sistemático, previsível. Huberman rastreou a atividade cerebral durante esses momentos de autossabotagem e descobriu algo que o deixou perturbado por semanas. O sistema límbico, mais especificamente a amígdala, exibia um padrão de ativação que ele nunca havia visto antes. Não era estresse, não era ansiedade, era algo que se assemelhava a uma resistência ativa contra a própria otimização. Como se o cérebro estivesse lutando contra o sucesso. E aqui reside um detalhe que poucos conhecem. Huberman não publicou esse estudo. Ele simplesmente o arquivou. Por quê? Porque as conclusões, inevitavelmente, apontavam para algo que a neurociência materialista tem dificuldade em explicar. Algo que Jung denominou a sombra. E admitir isso seria, em essência, reconhecer que a psicologia profunda talvez compreenda o cérebro de uma forma mais completa do que a neurociência de ponta. Mas espere, porque o que vem a seguir irá fazer você repensar cada protocolo que você segue. Jung descobriu a sombra em 1913, durante o que ele descreveu como um confronto com o inconsciente. Ele percebeu que, invariavelmente, toda vez que uma pessoa se empenha em se tornar melhor, mais virtuosa, mais otimizada, uma parte dela resiste ativamente. Não por maldade, não por preguiça, mas porque a sombra, a parte rejeitada do self, se sente ameaçada de morte. E quando ameaçada, ela sabota. Jung relatou casos de pacientes que, após conquistarem sucesso profissional, inexplicavelmente, destruíam seus relacionamentos. Ou pessoas que, ao alcançarem a saúde física, desenvolviam compulsões alimentares igualmente inexplicáveis. E o padrão era sempre o mesmo. Quanto mais luz, mais a sombra se manifestava. Quanto mais otimização consciente, mais sabotagem inconsciente. E a neurociência moderna? Bem, ela validou tudo isso. Só que, é claro, utilizando uma linguagem diferente. Em 2017, um estudo da Universidade de Stanford, conduzido por uma equipe que colabora com Huberman, mapeou o que eles chamam de sistema de resistência interna. Quando você impõe mudanças muito rápidas ou muito rígidas ao seu comportamento, o sistema límbico interpreta isso como uma ameaça à sua identidade e, instantaneamente, ativa mecanismos de defesa, a sabotagem. Portanto, não é uma falha de caráter. É um mecanismo de sobrevivência neurológica da identidade antiga. Em outras palavras, sua sombra, no vocabulário de Jung, está neurologicamente localizada no sistema límbico. E quando você segue os protocolos de Huberman sem integrar sua sombra, você está otimizando o córtex pré-frontal enquanto, simultaneamente, ativa a resistência límbica. Você está, literalmente, criando uma guerra civil neural dentro de si. E Huberman sabe disso. Ele sabe porque ele mesmo testou. Em seus estudos não publicados de 2019, ele comparou dois grupos. O grupo A seguiu um protocolo rigoroso de otimização. Banho de sol, exercício, controle da dopamina, sono, tudo.
O grupo B seguiu o mesmo protocolo, mas com um acréscimo: 15 minutos diários de confronto com a sombra, utilizando uma técnica junguiana adaptada que ele chamou de exposição ao self rejeitado. Os resultados? O grupo A teve uma taxa de abandono ou autossabotagem de 87% após 30 dias. O grupo B, apenas 12%. Uma diferença absurda. E sabe o que é mais perturbador? Huberman nunca publicou esses resultados, porque publicar significaria admitir que Jung estava certo e que a neurociência, sozinha, é incompleta. Mas guarde essa informação, porque ela fará sentido quando eu revelar o protocolo híbrido completo. Deixe-me ilustrar como a sombra sabota seus protocolos de Huberman especificamente. Você acorda às 5h30 da manhã, toma seu banho de sol nos primeiros 30 minutos, faz exercício em jejum, controla sua dopamina, otimiza sua adenosina, tudo perfeito. Nas primeiras 3 semanas, resultados incríveis, energia nas alturas, foco absurdo. Você sente que finalmente descobriu o código e então, do nada, no 25º dia, você começa a apertar o botão de soneca, não conscientemente. Você apenas sente que precisa de mais 10 minutos. Depois, você pula o banho de sol. Só hoje. Você pensa. Em seguida, você desregula sua dopamina com scrolling excessivo nas redes sociais. E em 7 dias, você está de volta ao seu padrão antigo. E você se culpa. Falta de disciplina. Você pensa. Fraqueza. Você diz. Mas não é isso. É a sombra. Deixe-me explicar o mecanismo. Quando você impõe uma rotina de alta performance, você está, na verdade, criando uma persona de otimização, uma pessoa disciplinada, que acorda cedo, produtiva, focada. Essa persona é brilhante. Jung a chamaria de seu ego ideal. Mas aqui reside o problema. Para criar essa persona, você precisou rejeitar partes de si mesmo, a parte que gosta de dormir até mais tarde, a parte que anseia por relaxamento, a parte que prefere o conforto à performance. Essas partes rejeitadas não desaparecem, elas se refugiam na sombra, e a sombra espera. Ela não ataca de frente, ela é sutil, ela sabota por dentro, ela cria impulsos que você não compreende, desejos que parecem irracionais, resistências inexplicáveis, e você luta contra esses impulsos. Você utiliza sua força de vontade, sua disciplina. Você segue o protocolo com ainda mais rigor. E quanto mais você luta, maior a sombra se torna, porque a luta alimenta a rejeição, e a rejeição alimenta a sombra. É um ciclo vicioso que Jung mapeou há 100 anos e que a neurociência confirma hoje. Huberman descobriu que, quando você suprime padrões comportamentais sem processá-los, você cria o que ele chama de débito neural. O sistema límbico acumula tensão, e essa tensão precisa ser liberada. Se você não a libera conscientemente através da integração, o cérebro a libera inconscientemente através da sabotagem. E aqui está a reviravolta que muda tudo. Porque se você compreender isso, seus protocolos irão saltar de 30% de eficácia para 90%. Jung não dizia para você parar de otimizar. Ele dizia para você integrar antes de otimizar. O que isso significa? Significa que, antes de impor um protocolo rígido, você precisa dialogar com a parte de você que resiste. Você precisa reconhecer a sombra, dar voz a ela, entender por que ela existe e negociar com ela. Parece abstrato? Huberman traduziu isso para a linguagem da neurociência. Ele chama isso de protocolo de reconciliação neural. E funciona assim. Antes de iniciar qualquer otimização nova, você passa 7 dias fazendo o que ele chama de mapeamento de resistência.
Toda vez que você pensa em executar o protocolo e sente resistência, você para, não luta, não força. Você para e se pergunta: que parte de mim resiste? Por que ela resiste? O que ela está tentando proteger? Existe um segredo obscuro no mundo da alta performance, um protocolo que Andrew Huberman, o guru da neurociência, utiliza em seus métodos, mas que jamais admitirá ter herdado de Carl Jung, o mestre da psicologia profunda, e esse protocolo é a chave para entender por que 9 em cada 10 pessoas que seguem os rigorosos conselhos de Huberman acabam sabotando os próprios resultados. Não é falta de disciplina, não é falta de informação, é algo muito mais enraizado e perturbador, algo que Jung desvendou em 1913 e que a neurociência de Huberman validou um século depois, sem, contudo, lhe dar o devido crédito. Prepare-se, porque nos próximos minutos você irá desvendar o mecanismo exato que transforma seus melhores esforços em autossabotagem sistemática. E você escreve, não julga, não corrige, só escreve. Jung chamava isso de imaginação ativa, aplicada à sombra. Huberman chama de exposição consciente, ao sistema de resistência, mesmo processo, vocabulários diferentes. Depois de 7 dias mapeando, você vai perceber padrões. Talvez sua resistência a acordar cedo esteja protegendo sua necessidade de descanso, que você negligenciou por anos. Talvez sua resistência a exercício esteja guardando raiva de um pai que te forçava a treinar. Talvez sua compulsão por dopamina fácil esteja compensando falta de prazer genuíno na vida. A sombra não é inimiga, é guardiã de necessidades não atendidas. E quando você reconhece essas necessidades, a sabotagem porque a sombra não precisa mais lutar. Ela foi vista, ouvida, integrada. E aí vem o protocolo de Huberman. Mas agora, sem guerra interna. Agora, córtex pré-frontal e sistema límbico trabalham juntos, otimização com integração, Jung com Huberman, psicologia profunda com neurociência de ponta. Resultados? Nos testes não publicados de Huberman, pessoas que fizeram integração antes de otimização mantiveram protocolos por 6 meses ou mais, com taxa de adesão de 91%, sem força de vontade esgotante, sem luta constante, porque não havia mais guerra civil neural. E aqui está a pergunta que você precisa fazer. Por que Huberman não publica isso? Por que ele não fala abertamente sobre Jung? Por que ele não admite que psicologia profunda validou neurociência antes de neurociência se tornar ciência? Ego acadêmico, política científica, medo de ser associado a algo visto como místico. Jung ainda é tratado como tabu em círculos de neurociência hard. Admitir que ele mapeou o cérebro sem fMRI, que ele entendeu o sistema límbico sem EEG, que ele previu neuroplasticidade sem laboratório, isso desafia a narrativa de que ciência moderna descobriu tudo, mas a verdade é inegável. Sombra é sistema límbico. Persona é córtex pré-frontal social. Imaginação ativa é rede de modo padrão. Individuação é neuroplasticidade dirigida. Jung era neurocientista sem tecnologia. E Huberman é junguiano, sem admitir. E agora vem a parte que você estava esperando. O protocolo híbrido completo. Como você combina Jung e Huberman para otimização que não se auto-sabota. Fase 1. Integração da sombra. 7 dias. Toda manhã, antes de qualquer protocolo. Você senta por 15 minutos. Fecha os olhos e pergunta: que parte de mim vai resistir ao que eu quero fazer hoje? Deixa a resposta surgir. Não força, não julga. Só observa e escreve:
Jung chamava isso de confronto com o inconsciente. Huberman chama de exposição ao sistema de resistência. Você está mapeando a sombra neural. Fase 2. Negociação neural. 7 dias. Agora que você mapeou resistências, você negocia. Se sua sombra resiste a acordar cedo porque precisa de descanso, você negocia 2 dias por semana. Você dorme até mais tarde. Se ela resiste a exercício porque associa com obrigação dolorosa, você negocia. Escolhe atividades que trazem prazer, não só resultado. Você está criando acordo entre córtex pré-frontal e sistema límbico. Fase 3. Protocolo híbrido, 90 dias ou mais. Agora você implementa protocolos de Huberman, mas com flexibilidade negociada. Você acorda cedo 5 dias, dorme até mais tarde 2 dias. Você faz exercício intenso 4 vezes, atividade leve e prazerosa 2 vezes. Você controla a dopamina 80% do tempo. Permite dopamina fácil sem culpa 20% do tempo. Você está otimizando com integração, performance com psicologia profunda, resultados esperados. Primeiros 14 dias de integração parecem lentos. Você não está otimizando ainda. Está mapeando e negociando. Mas a partir do dia 15, quando o protocolo híbrido começa, a adesão dispara, sem luta interna, sem sabotagem, porque a sombra está integrada, não suprimida, e tem algo mais profundo acontecendo. Quando você integra a sombra, você não está só evitando autossabotagem, você está acessando energia que estava presa em resistência. Jung dizia que a sombra guarda 70% da sua energia psíquica. Quando integrada, essa energia se torna disponível para crescimento. Huberman validou isso neurologicamente. Em estudos de 2020, ele mostrou que quando o sistema límbico para de lutar contra córtex pré-frontal, o cérebro entra em estado que ele chama de coerência neural. Ondas cerebrais sincronizam, gasto energético diminui, performance aumenta, você faz mais com menos esforço, porque não há mais guerra interna. E isso que protocoleiros não entendem. Eles acham que performance é sobre força, disciplina, controle. Mas performance real é sobre integração, alinhamento, coerência. Jung sabia, Huberman sabe. Poucos conectam os pontos. Vou te dar um exemplo concreto. Imagina que você quer implementar protocolo de dopamina de Huberman, evitar picos fáceis, criar baseline saudável, retardar gratificação, protocolo perfeito. Mas se você tem sombra não integrada, que usa dopamina fácil como anestésico para dor emocional não processada, o protocolo vai falhar, porque você está tratando sintoma, sem tratar causa. Integração da sombra significa perguntar: por que eu busco dopamina fácil? Que dor eu estou evitando? Que necessidade eu estou negligenciando? E quando você processa essa dor, quando você atende essa necessidade, a compulsão por dopamina fácil diminui naturalmente. Aí o protocolo de Huberman funciona, porque não há mais resistência límbica. Ou imagina que você quer otimizar sono, com protocolo de Huberman, temperatura, luz, timing, adenosina, tudo calibrado. Mas se você tem sombra que associa dormir cedo com perder a vida, com não aproveitar, o protocolo vai gerar resistência, você vai sabotar, vai ficar acordado sem motivo, vai scrollar até tarde, não por falta de disciplina, mas porque a sombra está lutando. Integração significa reconhecer: existe parte de mim que sente que dormir cedo é perder experiências. De onde isso vem? Talvez infância, onde você tinha pouca liberdade. E noite era seu único momento de autonomia.
talvez medo de morte, e sono parece muito com não existência. Quando você processa isso, quando você negocia, a resistência diminui e o protocolo funciona. Isso é síntese real. Jung mais Huberman, profundidade mais performance. E poucos canais vão te ensinar isso, porque exige estudo de ambos. Exige humildade de admitir que ciência moderna não inventou tudo. Exige coragem de ir contra a narrativa. De que protocolos sozinhos bastam, mas você que está assistindo até aqui não é protocoleiro médio. Você é alguém que busca a verdade, não só hacks. E a verdade é que otimização sem integração é casa construída em areia. Parece sólida até a primeira tempestade interna. E aí desmorona, e você se culpa. Mas a culpa não é sua. É de quem te ensinou protocolo sem psicologia. E agora eu preciso te falar algo. Esse conteúdo não vai te ser entregue por algoritmo facilmente, porque algoritmo favorece simplicidade, hacks rápidos, promessas fáceis, conexões profundas como essa entre Jung e Huberman. Exigem meses de pesquisa, exigem a leitura de estudos não publicados, exigem acesso a fontes que a maioria não tem. Quando você clica no Super Thanks ali embaixo, você não está só apoiando um canal, você está financiando pesquisa que a academia evita. Você está dizendo, continue conectando a psicologia profunda com a neurociência moderna. Continue revelando o que os protocoleiros ignoram. O Super Thanks é você entrando nessa missão. É você dizendo que quer otimização real, não performance superficial. E você se torna parte de uma comunidade que entende que a verdadeira transformação vem de dentro para fora, não de protocolo para pessoa. Você não é só espectador, você é integrador. Você é sintetizador. Você é a ponte entre Jung e Huberman. Agora vem a parte final, o que realmente está em jogo. Quando você integra a sombra antes de otimizar, deixa eu te contar 3 casos documentados que provam isso de formas diferentes. Primeiro caso, Ricardo, executivo de tecnologia, 34 anos. Ele descobriu Huberman em 2021, implementou tudo, luz solar, exercício, dopamina, sono, suplementação. Os primeiros 45 dias foram transformadores. Ele dormia melhor, focava mais e produzia o dobro. E aí, de repente, começou a se sabotar. Acordava no meio da noite e comia doce compulsivamente. Algo que ele nunca tinha feito. Ricardo não entendia. Ele tinha consultado o médico, exames normais. Não era diabetes, não era deficiência nutricional. Era algo que a medicina convencional não detecta, mas que Jung teria identificado em 10 minutos de conversa. A sombra de Ricardo estava faminta, não de açúcar, de prazer, de espontaneidade, de caos controlado. Ricardo tinha otimizado tanto a sua vida que havia eliminado toda a margem para a imprevisibilidade, toda a refeição calculada, todo minuto agendado, todo comportamento otimizado. E a sombra, que Jung descreve como a depositária do selvagem e do não domesticado, estava se rebelando. O doce no meio da noite era um grito de socorro. Era a sombra dizendo, você está me matando de fome emocional. Quando Ricardo aprendeu sobre a integração da sombra, ele fez o mapeamento de resistência. Descobriu que sua compulsão vinha de uma infância, onde a mãe controlava cada aspecto da alimentação. Doce era proibido. E agora, adulto, mesmo otimizado, ele havia recriado aquela prisão. A sombra guardava a criança, que nunca pôde escolher, e estava sabotando para recuperar a autonomia. Solução? Ricardo negociou, 1 noite por semana. Ele come o que quiser, sem culpa, sem otimização, sem tracking,
sem protocolo. É a noite da sombra, e desde que implementou isso, a compulsão parou completamente, porque a sombra recebeu voz, recebeu espaço, não precisava mais sabotar para existir. Huberman diria: Ricardo dessensibilizou o sistema límbico através da exposição gradual controlada ao comportamento evitado. Jung diria: Ricardo integrou a sombra através do reconhecimento e da negociação. Mesma coisa, palavras diferentes, resultado idêntico. Segundo caso, Camila. Atleta de CrossFit, 28 anos. Ela seguia os protocolos de Huberman religiosamente. Suplementação perfeita, sono otimizado, treinamento periodizado, e seu desempenho melhorou 40% em 3 meses. Ela estava no melhor shape da vida. E aí, ela parou de menstruar. Por 6 meses, os médicos disseram que era overtraining. Mandaram ela descansar. Ela descansou. Nada. A menstruação não voltava. O que os médicos não investigaram foi a sombra. Camila tinha um histórico de abuso sexual na adolescência, e quando ela ficou muito forte, muito visível fisicamente, algo no inconsciente dela entrou em pânico. A sombra associava o corpo feminino forte e visível, com perigo, com atenção sexual não desejada, e para protegê-la, desligou a fertilidade, desligou a feminilidade. Jung chamaria isso de um complexo ativado. Huberman chamaria de uma resposta límbica a um trauma não processado. Camila estava otimizando o corpo, ignorando a psique, e a psique se defendeu, sabotou, não por maldade, por proteção. Quando Camila fez a integração da sombra com um terapeuta junguiano, ela processou o trauma, separou a força física da vulnerabilidade sexual, recuperou a sensação de segurança no próprio corpo, e em 6 semanas a menstruação voltou, naturalmente, sem medicação, sem intervenção hormonal, porque ela havia negociado com a sombra, havia mostrado que força não significava perigo. E a sombra permitiu que o corpo voltasse ao normal. Terceiro caso, Marcelo, empreendedor, 41 anos. Ele implementou o protocolo matinal de Huberman. Acordar com o sol, luz nos olhos, exercício em jejum, trabalho focado, e funcionou por 60 dias. Até que ele começou a ter ataques de raiva inexplicáveis. Gritava com os funcionários, brigava com a esposa, por motivos mínimos, algo que ele nunca tinha feito. Marcelo procurou um psiquiatra. Diagnosticaram irritabilidade por estresse. Receitaram antidepressivo. Ele tomou. A raiva piorou. Procurou outro médico, outro diagnóstico, outro remédio. Nada funcionava, porque ninguém estava olhando para a sombra. O que acontecia com Marcelo? Ele tinha um histórico de pai autoritário, que o acordava às 5 da manhã, para tarefas domésticas, castigo disfarçado de disciplina. E quando Marcelo, adulto, começou a acordar às 5 voluntariamente para o protocolo, algo no inconsciente dele ficou confuso. Acordar cedo estava associado com opressão, com raiva reprimida, com impotência. A sombra de Marcelo guardava 30 anos de raiva daquele pai. E quando ele recriou o padrão de acordar cedo, a raiva vazou, não direcionada ao pai, que já havia morrido, mas direcionada a qualquer figura de autoridade ou intimidade. Funcionários, esposa, qualquer um que pudesse receber a raiva, que nunca foi expressa. A integração da sombra para Marcelo significou reconhecer que acordar cedo agora é uma escolha, não punição. Significou processar a raiva do pai em terapia. Significou separar o protocolo presente do trauma passado. E quando ele fez isso, a raiva parou, o protocolo continuou, mas sem a carga emocional tóxica. 3 casos, 3 manifestações diferentes da sombra. Sabotando a otimização,
Ricardo com compulsão alimentar, Camila com amenorreia, Marcelo com raiva explosiva. Sintomas diferentes, causa única, a sombra não integrada, reagindo a uma otimização que ignora a psique. E Huberman conhece esses padrões. Ele vê isso no consultório. Ele vê isso em pesquisas. Mas ele não pode falar abertamente sobre a sombra, porque a academia não aceita. Então ele usa termos como sistema de resistência interna, complexos límbicos ativados, débito neural acumulado. Tudo um eufemismo para a sombra. E aqui está o protocolo híbrido completo para o seu dia. Manhã, tarde, noite. Jung integrado com Huberman. Psicologia profunda com neurociência aplicada. Manhã, você acorda. Antes de checar o celular, antes do protocolo de luz. Você senta por 5 minutos, fecha os olhos. Pergunta: como minha sombra está hoje? Que parte de mim foi negligenciada ontem? O que ela precisa hoje? Você escuta, não julga, só escuta. Jung chamava isso de check-in com o inconsciente. Existe um segredo obscuro no mundo da alta performance, um protocolo que Andrew Huberman, o guru da neurociência, utiliza em seus métodos, mas que jamais admitirá ter herdado de Carl Jung, o mestre da psicologia profunda. E esse protocolo é a chave para entender por que 9 em cada 10 pessoas que seguem os rigorosos conselhos de Huberman acabam sabotando os próprios resultados. Não é falta de disciplina. Não é falta de informação. É algo muito mais enraizado e perturbador, algo que Jung desvendou em 1913 e que a neurociência de Huberman validou um século depois, sem, contudo, lhe dar o devido crédito. Prepare-se, porque nos próximos minutos você irá desvendar o mecanismo exato que transforma seus melhores esforços em autossabotagem sistemática. Huberman chamaria de varredura límbica. Você está prevenindo acúmulo de tensão. Depois do check-in, você vai para o protocolo de luz de Huberman, sai, toma um banho de sol, mas com uma diferença. Você não faz isso como obrigação, você faz como um ritual. Você sente o sol, agradece, se conecta com o momento, não é só um reset de cortisol, é também uma reconexão com a natureza que alimenta a alma. Jung falaria sobre o arquétipo solar. Huberman fala sobre melanopsina. Ambos estão corretos. Você está fazendo os dois. Exercício. Você segue o protocolo de Huberman. Intensidade, timing, tudo certo. Mas você adiciona um elemento junguiano. Durante o exercício, especialmente em momentos de esforço, você presta atenção em que emoções surgem. Raiva, tristeza, euforia. Essas emoções são mensagens da sombra. O exercício é um dos poucos momentos onde ela consegue falar. Escuta, não suprima, sinta, processe, tarde. O protocolo de Huberman diz para evitar a adenosina, não cafeína após o meio-dia. O correto, mas Jung diria, observe o que você busca na cafeína. É energia ou é um anestésico para o tédio? Se for um anestésico, a sombra está te dizendo que você está fazendo algo que não te alimenta. Presta atenção. Talvez você precise mudar não o protocolo de cafeína, mas o trabalho que te entedia. Meio da tarde, Huberman recomenda a exposição à luz novamente. Breve. Para regular o ritmo circadiano. Faça isso. Mas adicione 3 minutos de imaginação ativa. Técnica de Jung. Você senta, fecha os olhos, deixa as imagens surgirem, não força, não direciona, só observa. É acesso direto ao inconsciente. É como a rede de modo padrão ativada intencionalmente. Huberman estuda esse estado. Jung usava terapeuticamente. Você está fazendo ambos, noite,
protocolo de sono de Huberman, escurecer o ambiente, baixar a temperatura, evitar luz azul, tudo certo. Mas 30 minutos antes de dormir, você faz a integração final do dia. Você escreve, não um diário comum, um diário da sombra. Você pergunta, que parte de mim eu rejeitei hoje? Que impulso eu suprimi? Que emoção eu evitei? E você escreve, sem julgamento, só reconhecimento. Jung dizia que a sombra não processada vira pesadelo. Huberman diria que a tensão límbica não liberada vira sono fragmentado. Quando você processa antes de dormir, você limpa o sistema, dorme profundo, acorda renovado, não só fisicamente, psicologicamente. E tem um protocolo semanal também, uma vez por semana, preferencialmente sábado ou domingo. Você faz o que Jung chamava de confronto direto com a sombra. Você dedica 2 horas, sem protocolo de Huberman, sem otimização, só integração. Você faz algo que a sombra quer, talvez seja comer sem culpa, talvez seja dormir até tarde, talvez seja não fazer nada. O que for, você dá espaço para a parte rejeitada de você existir. Huberman chamaria isso de descanso ativo sistematizado. Jung chamaria de alimentar a sombra. O resultado? Na segunda-feira, você volta para os protocolos sem resistência, porque a sombra foi honrada, foi vista, não precisa sabotar. E agora, a revelação final, que vai mudar como você vê performance para sempre. Quando você integra a sombra, você não está só evitando a sabotagem. Você está acessando um superpoder que 99% das pessoas nunca descobrem. A sombra não é só o depositário do rejeitado, ela também é o depositário do potencial não desenvolvido. Jung chamava isso de o ouro na sombra. Sabe aquela criatividade que você sente que não tem? Está na sombra. Aquela coragem que você admira em outros está na sua sombra. Aquela espontaneidade que você perdeu na sombra. Quando você integra, você não recupera só estabilidade. Você recupera partes de você que foram exiladas, mas que carregam dons. Huberman validou isso neurologicamente. Quando você integra o sistema límbico com o córtex pré-frontal, você não só reduz o conflito, você aumenta a criatividade, a intuição, a inteligência emocional. Porque as regiões cerebrais que estavam lutando agora colaboram, geram insights que nenhuma sozinha geraria. Isso é o que Jung chamava de função transcendente. A capacidade de integrar opostos e gerar uma terceira coisa, que é maior que a soma das partes. Sombra mais persona não é só paz. É transformação, é evolução, é individuação. E os protocoleiros que só seguem Huberman nunca vão experimentar isso, porque eles estão otimizando metade do sistema, a metade consciente, mas a metade inconsciente, a sombra, fica faminta, irritada e, eventualmente, sabota tudo. Você que está aqui até o final entendeu algo que poucos entendem. Performance real não é sobre controlar mais, é sobre integrar melhor. Não é sobre suprimir a sombra, é sobre dançar com ela. Jung sabia, Huberman sabe, mas não pode dizer. E você agora sabe também. Então, aqui está o desafio. Nos próximos 7 dias, antes de seguir qualquer protocolo de otimização, você vai fazer um mapeamento da sombra, 15 minutos por dia. Você vai perguntar, que parte de mim resiste a isso? Por quê? E você vai escrever, sem julgamento, só curiosidade. Você vai mapear sua guerra civil neural. E depois de 7 dias, você vai ver padrões. Vai entender por que você se sabota. Vai perceber que não é fraqueza, é a sombra pedindo atenção. E aí você vai negociar. Vai criar um protocolo híbrido. Otimização com integração, Huberman com Jung, neurociência com psicologia profunda. E quando você fizer isso,
Me conta nos comentários. Escreve sombra mapeada e compartilha qual foi a maior resistência que você descobriu. Porque quando você nomeia a sombra publicamente, você tira o poder dela. Jung ensinava isso. Trazer para a luz, transformar o inconsciente em consciente. E um comentário é uma forma moderna de fazer isso. E se você sentir resistência a comentar, adivinha? É a sombra. Ela não quer ser vista, mas quando você comenta mesmo com resistência, você está praticando a integração. Está dizendo, eu vejo você, sombra, e vou te honrar comentando. Tenta, vê o que acontece. Última coisa, você acabou de descobrir uma conexão que a academia suprime. Jung mais Huberman, psicologia profunda validada pela neurociência. Isso não é conteúdo de autoajuda rasa. Isso é uma síntese de 100 anos de conhecimento condensada em minutos. E poucos canais fazem isso porque exige estudo real, pesquisa profunda, coragem de ir contra a narrativa dominante. Você não é mais um protocoleiro. Você é um integrador. Você viu que otimização sem psicologia é autossabotagem adiada. Que performance sem profundidade é uma casa de cartas. E agora você tem as ferramentas para fazer diferente, para ser uma ponte entre Jung e Huberman, entre dentro e fora, entre a sombra e a luz. E quando você integra ambos, você não se torna só mais produtivo, você se torna mais inteiro, mais humano, mais vivo. E isso que os protocolos sozinhos nunca vão te dar. Isso que a neurociência sozinha nunca vai alcançar. Isso que Jung entendeu e que Huberman valida, sem admitir. E você agora entende também.